Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar no nosso livro de matemática um tema que eu acho muito interessante, que é sobre a população indígena no Brasil, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar essa parte do nosso livro chamada Falando de Cidadania. Então, vez ou outra no nosso livro aparecem algumas informações, assim como essa para gente. Hoje nós estamos trabalhando na página 48, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto? Olha só. A população indígena brasileira. A Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representou uma importante conquista para os povos indígenas do Brasil. Reconheceu-se a necessidade de proteger os povos indígenas, assegurando-lhes direitos fundamentais como respeito à identidade cultural. Além disso, assegurou o reconhecimento e a demarcação das terras ocupadas tradicionalmente por esses povos, procurando preservar sua forma de organização. Aqui na primeira imagem, nós temos uma imagem representando duas crianças Guarani Embiá em momento de lazer, em Biguaçu, Santa Catarina, 2015. Essa é a primeira imagem. Então, aqui já está sendo representado um tipo de povo indígena, tá vendo? Os Guarani Embiá. E aqui embaixo também temos índio, só que de uma tribo diferente, ó. Indígenas, Uará, pescam na lagoa Piulaga, em Guaúcha do Norte, no Mato Grosso, em 2016. Vocês estão vendo que a Tia Vanessa sempre fala para vocês sobre os povos indígenas, porque geralmente tem-se a ideia de que índio é tudo igual. E isso é muito triste, porque cada povo indígena, ele tem a sua cultura, a sua representação, a sua fé. Cada povo indígena tem a alimentação adequada. Então, eles têm tradições muito diferentes de uma tribo para outra. Olha, se você observar, na primeira imagem, as crianças não estão pintadas, tá vendo? E aqui a gente já tem a representação de um indígena pintado, ó. Tá vendo que ele tá com uma pintura em todo o corpo? Usando, né, adereços da natureza, tá vendo? Tá vendo que interessante? Agora, a atividade de hoje, presta bastante atenção. Pesquise quais são as principais comunidades indígenas no Brasil. Então, você vai para a internet e vai pesquisar quais são as principais comunidades indígenas no Brasil. Tá bom? Depois que você fizer a sua pesquisa, aí a gente vai trabalhar a questão número 2. Em duplas, aqui a gente vai fazer de forma individual, né? Faça uma pesquisa sobre os povos indígenas brasileiros e respondam: vocês acham que eles vêm conquistando o direito de exercer a cidadania? Então, essa pergunta aqui vai ser pessoal para você. A gente vai mudar ela para: você acha que eles vêm conquistando o direito de exercer a cidadania? Pela sua pesquisa, você vai conseguir responder para a gente, tá bom? Agora, olha só número 3. Leia o texto a seguir e responda leia o texto a seguir e depois complete a tabela com os valores que faltam sobre a distribuição dos povos indígenas no Brasil. A Constituição de 1988 garante aos povos indígenas o direito de morar em suas terras ancestrais. Muitas dessas áreas estão demarcadas e outras aguardam esse processo feito pelo governo. Os indígenas também podem morar em outros locais, como as cidades,
Segundo dados coletados pelo censo de 2010, a população indígena é de 896.917 pessoas. Aqui dentro a gente tem a tabela. É essa que você vai poder completar com a sua pesquisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, população indígena no Brasil em 2010. A localização do domicílio dessa população indígena, tá? Olha só, nós temos aqui a primeira coluna, a região do Brasil, aqui o total da população indígena, nessa coluna as terras indígenas e aqui as pessoas que moram fora de terras indígenas, tá? Olha só, então a gente tem aqui, ó, na região norte, nós temos essa quantidade de pessoas indígenas que moram em terras indígenas, essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Então, nós temos 342.836 pessoas e dessas, 251.891 vivem em terras indígenas. Então, quantas que moram fora das terras indígenas? Você consegue fazer o cálculo? Você pega o total menos os que vivem nas terras indígenas e o valor é os que moram fora das terras indígenas, tá? Aqui, ó, na região Nordeste, 232.739 é o total de indígenas dessa região. Tá? Então, na região Norte tem mais que na região Nordeste, se você for comparar, tá vendo? Aí a gente tem aqui a quantidade dos que vivem fora de terras indígenas. Então, você consegue encontrar esse número subtraindo desse aqui, ó, desse número, esse valor. Então, você vai fazer 232.739 menos 126.597. O valor que você encontrar, você vai colocar ele aqui na tabela. E assim você vai fazer com a região sudeste também. Depois com a região sul, você não tem o total. Aqui não dá para você fazer a subtração. Você vai ter que juntar os valores, ó. Você vai juntar esse com esse para encontrar o total. Então, aqui é uma adição, tá vendo? Aqui você vai pegar o valor total menos esse valor para encontrar os que vivem fora das terras indígenas, tá bom? Vamos ver o que pergunta para a gente na letra A. A população indígena residente no Brasil localiza-se mais em terras indígenas ou fora delas? Quantos indígenas? E aí? A população indígena residente no Brasil localiza-se mais em terras indígenas ou fora delas? Quantos indígenas? Então, você vai ter que fazer a somatória, né? Qual região possui maior população indígena e a menor? Qual região? Qual dessas regiões aqui possui a maior população e qual possui a menor? A letra C. Na região onde você mora, há população indígena? Você conhece alguma reserva indígena perto de onde você mora? Lembrando que nós moramos na região Centro-Oeste, tá? Então, essa parte dessa questão aqui é pessoal, tá? Então, ó, na região onde você mora a população indígena, você vai olhar na tabela. E você conhece alguma reserva indígena perto de onde você mora? Aí é pessoal, tá bom? Ok? Então, hoje o exercício que vocês vão fazer é as atividades da página 48, página 49, certo? Os exercícios 1, 2 e 3, certinho? Espero as fotos das atividades concluídas, tá bom? Um beijo e até mais!